Você me interrompe se eu estiver disperso, hein? Beleza, pode ficar tranquilo. Então, quero agradecer, né, Edson, por você ter aceitado aí o meu convite para dar esse depoimento sobre a sua experiência aí de décadas já, né, na área de assessoria de imprensa, Uhum. assessoria de comunicação, em segmentos tão importantes e tão, acho que ricos para coletar um depoimento que com certeza vai agradar muito os nossos alunos que têm um interesse maior nessa área. Então, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação, quem é você hoje, né? O que você faz, e depois a gente vai tentar resgatar um pouco da sua trajetória. Tá bom. Bom, hoje eu tô numa agência que chama Fato Relevante, né? Fez um ano em fevereiro, que eu tô lá. Eu sou diretor de comunicação, atendo um núcleo de contas, né? Uhum, Juntamente com uma equipe, né? Assim, é variado que cada conta tem um pessoal diferente, né? Então tem, mas assim, eu tô com atualmente 4, 5 contas, né? uhum, E a gente as contas na Fato Relevante. E antes, eu passei 10 anos na FSB, né, que é a maior agência de uhum, comunicação corporativa do Brasil. E lá também, assim, passei por várias contas, várias fases antes da, dessa área de comunicação corporativa, né? E que mudou muito nesses últimos, sei lá, 5, 10, 7 anos, né? uhum, Eu já estou há 20 anos na área, na verdade, 20, por aí. Eu saí da faculdade junto com você em 98, né? A gente uhum. começou, antes eu trabalhei em algumas redações, né? Então agora vamos resgatar um pouco o início, né? Eu queria. Eu, Depois a gente vai voltar nessa parte do seu momento atual, falar um pouco da Fato Relevante, que é uma agência uhum, nova. Se pudesse falar um pouquinho, não precisa ser sim, muito detalhadamente, mas um pouquinho do processo, porque eu acho que de repente alguns estudantes que vão ouvir esse depoimento têm essa vontade de se espelhar em você e falar, cara, é o que eu quero fazer da minha vida, trabalhar com assessoria, acho muito legal esse mundo. E a gente ouve isso dos alunos, tá? Nós somos de uma geração que os alunos tinham muito uhum. preconceito com assessoria, não é mais assim. Eu tenho muitos alunos que falam já de Ah, sim. cara, eu quero trabalhar com assessoria. Não, Então é legal esse seu sim, depoimento do processo. sim. Eu até te digo, a gente fez um processo seletivo aí para escolher os estagiários e realmente o pessoal não tinha candidatos que realmente queriam só Uhum, trabalhar nesse mundo, na verdade, né? E até outra coisa, professor Anderson, a gente já faz um tempo que a gente não fala mais assessoria de imprensa, né? Porque a assessoria de imprensa é só um dos serviços que a gente pode fazer, né? uhum, Na verdade, já há algum tempo, principalmente quando surgiu as mídias sociais, né? Lá atrás com o Orkut e depois com o Facebook, Instagram, YouTube, mas lá no começo, lá no Facebook, no Orkut, já a gente, né, lá na FSB, eu estava lá, a gente usou essa mídia social, né? Então, já passou, pulou a imprensa, a gente não precisa, nossos clientes, ou sejam do setor privado ou do setor público, não precisam da interface da imprensa mais, né? Então, naquela, já há uns 10 anos, talvez, ou 8, 9, sei lá, a assessoria de imprensa já caiu por terra, né? A gente não pode mais fazer só assessoria de imprensa, a gente agora faz uma assessoria de comunicação, comunicação corporativa, como você queira chamar, que abrange o que nós precisamos falar é que a gente tem que saber falar com vários públicos. Então, a imprensa virou apenas um público desse que a gente fala. Então, a gente tem que falar com governos, é, sociedade, por exemplo. Se você tem uma obra de metrô que vai passar num bairro X da periferia, você precisa se comunicar com esse pessoal, esse público, né? Você tem que identificar os líderes, as lideranças, né? Então, você tem que falar com investidores, governos, população em geral. A imprensa virou mais um público. Então, hoje você precisa saber falar com diversos públicos. Então, por isso a gente fala assessoria de imprensa, quem ficar só em assessoria de imprensa já era, porque a imprensa também está cada vez menor, né, com menos espaço, menor no sentido de ter menos gente nas redações, né? Pode surgir um veículo ou outro, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar esse veículo novo que surge, né? Mas
tem espaço sobrando aí nas outras mídias, que são as redes Perfeito, sociais, e nem só as redes sociais, né? Você pode usar outras mídias também. Você perfeito. pode usar, sei lá, um local, né? Você pode ter uma mídia local. Então o escopo do nosso trabalho ampliou muito nos últimos tempos, né? A gente tem que falar com diversos Então, públicos, e o nome diversas melhor maneiras. beleza, obrigado, Edson. E o nome melhor, então, para isso seria assessoria de comunicação ou vocês se autodenominam de uma outra maneira nesse trabalho atual? A gente diz comunicação corporativa, né? Comunicação Mas corporativa. Perfeito. Perfeito. remete muito ao setor privado, porque tem um outro campo de atuação enorme para a gente, é o setor público, né? Porque você tem as prefeituras, as secretarias, os ministérios, os próprios governos estaduais, né? Então, pode ver, os governadores têm uma assessoria, né? Mesmo a presidência da República tem um cara de comunicação ali que é o general hoje em dia, né? Mas é assessorado por profissionais de comunicação, né? Tem geralmente quando você tem uma comunicação de governo, você precisa de equipes enormes, porque geralmente são os governos que precisam falar com as comunidades, né? Então você tem um trabalho aí todo. A gente tem pessoas, quer dizer, quando eu estava lá na FSB, tinha pessoas especializadas em comunicação com comunidades, que é um negócio que é bem louco. A pessoa precisa se inserir naquela comunidade, chegar lá, saber identificar os líderes daquela comunidade, né? Então, na época do Orkut, a gente fazia isso pegando as páginas mais populares da comunidade. Por exemplo, se você tivesse na favela, da ocupação da favela lá no Rio de Janeiro, na favela da Maré, quando teve a implementação das UPPs. Olha quanto tempo, já nem as UPPs já acho que nem são mais funcionais no Rio de Janeiro, mas quando teve a instalação das UPPs, eu não sei se o pessoal mais jovem vai lembrar, mas o exército subiu o morro, os tanques passaram por barricadas que os traficantes fizeram, aí teve cenas de helicóptero filmando os traficantes correndo no meio do mato com um fuzil, né? É, naquela, esse aí foi um case da FSB, tá até no site deles, se não tiver, né? Ali a comunicação foi feita sem imprensa, foi feita diretamente com os formadores de opinião do Orkut. A gente pegou, identificou o Orkut mais popular tipo, que tinha mais seguidores lá da comunidade, né? E essas pessoas foram convidadas a conversar com o governador, com o secretário de segurança, tirar todas as suas dúvidas e levar essa informação para a comunidade sem precisar da imprensa, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, porque daí a informação que ia direto para a comunidade, aí voltava para rebatia e ia para a imprensa. A imprensa recebia a informação não por nós ou pelas autoridades, recebia pelos moradores da comunidade que já tinham falado com o secretário de segurança, com o governador, prefeito, né? Interessante isso. Realmente, então, isso é um case. Legal. Então, Então, você não eu ia. precisava da imprensa naquele momento, você precisava falar direto com aquele público, né? Edson, isso é muito interessante, né? Porque mostra aí né, casa bastante com o que a gente fala nas aulas da complexidade hoje de pensar a comunicação 360 graus, com Sim, vários públicos. sim, Até aproveitando esse exatamente. gancho e conectar com a sua experiência, quer dizer, você teve que fazer essa migração, começou na assessoria de imprensa tradicional lá atrás e migrou para esse modelo. Como Uhum. foi isso para você, esse processo? Como foi essa adaptação? Foi tranquila? Esse entendimento do papel da comunicação e não do jornalista, porque a assessoria de imprensa tradicional tinha aquela coisa do centro no jornalista, jornalista rei, tem que agradar o jornalista, Sim. daí até o nome relações com a imprensa, né? E hoje a lógica é completamente É. outra. Eu queria que você falasse um pouquinho da evolução disso e do ponto de vista da sua própria experiência profissional, né? Como foi para você essa Sim. migração? Então, Você já deu um exemplo aí legal do Orkut. é interessante que quando eu comecei ali saí da faculdade de jornalismo achando que ia ser fotógrafo, né? Ia fazer fotojornalismo, porque eu era editor do jornal, editor de foto do jornal da faculdade, né? Eu tinha umas 2 câmeras Canon, profissional, automática, tudo. E daí depois eu ganhei um prêmio de texto, né, do Estadão da Semana de Estado de Jornalismo sobre foi o melhor texto ali da Unesp, né? E Uhum. aí eu É falei, onde acho você, que você aproveitando escrever para então, né? explicar, né, que é Aí, onde você estudou.
Perfeito. Por favor, pode continuar. Só Hum. aproveitando para enfatizar que é onde você estudou, né? Sim, estudei na Unesp de Bauru. Então, aí eu tentei fazer aquela trajetória normal lá do cara que sai da faculdade, ganhando super pouco, trabalhando em cada jornalzinho de bairro. Então, eu trabalhei no jornal da comunidade japonesa. Eu saí da Unesp de Bauru, aí eu vim para a cidade de São Paulo, né? Eu fiz um estágio de rádio escuta na rádio CBN à noite. Era das 6 da tarde à meia-noite, tinha que sair correndo para pegar o metrô antes que fechasse meia-noite. Então, dava 15 para meia-noite, tinha que sair correndo lá da Rua das Palmeiras para pegar o metrô, né? E depois eu trabalhei num jornal, chamava Jornal do Nikkei, lá na Liberdade. Aí isso é interessante, porque é um jornal super antigo, tradicional, e ele tinha duas páginas, acho, se não me engano, em português, né, no meio, e umas outras 10 páginas que tem em japonês mesmo, sabe? Aquelas caracteres japoneses, katakana, essas coisas aí. E assim, com uma redação de jornalistas japoneses do Japão. Então a gente ficava uma redação em português no andar de baixo, com 4, 5 pessoas só, e uma redação bem maior, com umas 20 pessoas do Japão mesmo, né? Japoneses lá, jornalistas. A gente não tinha nem contato, eles escreviam japonês e falavam japonês, né? E aí o jornal saía para a comunidade japonesa com mais páginas em japonês do que em português, impresso, né? E aí a impressão era uma loucura, porque tinha que ainda fazer montar o jornal na página, na gráfica, né? Com putz, agora fugiu o nome, mas sabe aquelas letrinhas de chumbo, sabe? Era um negócio louco. Você tinha que montar o jornal para fazer, na prensa, para fazer o Aham. carimbo, né? Não, numa outra, no acetato, Para para rodar. imprimir. Era diário isso. Era uma coisa absurda, Mas eu acho que totalmente isso te antiquada, né? dá, né? Eu acho que você ter passado pelo impresso, você também tem experiência de revista, quer dizer, queria ser fotógrafo, acho que isso Assim, te dá uma formação mais completa, que eu acho que talvez ajude um pouco no que eu estava, né, perguntando para você, quer dizer, essa amplitude de competências casa com uma profissão que está mudando, né? Que é um pouco da sua realidade, quer dizer, você entrou sim, na assessoria de sim, imprensa tradicional e hoje sim. você faz uma coisa completamente diferente. Sim. Eu acho que assim, a gente acaba tendo que ter uma formação bem ampla, porque você não sabe para onde que você vai ser levado quando você entra no mercado, né? Uhum, Então, na faculdade, eu lembro que além do curso de fotojornalismo, eu ainda fiz o foto artístico com o pessoal de DI. Você lembra? Na de faculdade da Unesp design, né? tinha Uhum. desenho industrial, tinha arquitetura, esses cursos tinha fotografia artística, né? Perfeito. Ainda estava o mesmo laboratório que a gente, da fotojornalismo, mas eles estudavam uma outra composição de foto para outra coisa, não era para a finalidade nossa que o fotojornalismo tem pouco de arte, né? Na verdade, Uhum. ele é mais um momento. Aí tinha aquela coisa de fotos mais produzidas ou trabalhadas, até na revelação, né? Aí, mas, bom, isso aí é bem antigo, que a gente tinha uma salinha para revelar filme, né? E depois ampliar as fotos, É né? verdade. Era O... outra arte ampliar a É foto, né? verdade. Nossa, isso, Mas mas é tinha que comprar divertido. papel. Eu faria isso por É. hobby, confesso. Inclusive, eu acho muito legal. Assim, eu É, gostaria de ter um laboratório desse por hobby, né? com certeza. Não, mas Inclusive, aí, existe em assim, a São Paulo, formação que mas você enfim. acaba tendo, Aham. sim. Não, daí, assim, aí eu dei um foco muito grande na questão da foto no começo, depois eu vi que podia ir para o texto, depois Uhum. eu acabei para uma outra área que é automotiva, que também não era a minha especialidade, E foi onde você e aí depois, começou, não é? agora, Você oi? começou, a sua primeira experiência com assessoria foi na área automotiva, é isso? Foi isso. Tá. Foi numa assessoria de imprensa para uma marca de automóveis. Mas, assim, que por acaso foi uma ótima escola começar por aí, na assessoria de imprensa. Depois, estudando isso, né, na história agora a gente não fala mais assessoria de imprensa, mas naquela época ainda se dizia assessoria de imprensa, né, relações Uhum. públicas, relações com a imprensa, mídia, né? Hoje você sabe que tem que falar com muito mais público que isso, né? Mas até em 2000 e pouco lá, 2001, sei lá, 2002, ainda tinha muita essa questão do foco só na imprensa. Então a gente fazia um plano de comunicação focado em imprensa, né? Agora não, agora você tem que fazer um plano de comunicação focado em todos os públicos possíveis para aquele cliente, porque depende do cliente, ele tem os seus, que a gente chama de stakeholders, ou seus públicos. Então, se você está num setor uma empresa que o setor público é importante, você tem que ter um diálogo com o setor público. Então, é importante ter um escritório em Brasília ali, porque ali funciona tudo E, diferente, né? Ou e então, Edson?
Desculpe com até te interrompido. comunidades. Imagina. Aproveitando, né? Porque você, até aproveitando, que eu acho que você está falando uma coisa bem legal, eu conheço um pouco sua trajetória, por isso que eu já vou aproveitando e colocando as questões. Disso que você está falando, você consegue lembrar um momento, um case que marcou esse ponto de giro? Quer dizer, você saiu daquele trabalho focado em jornalista e de repente você se vê trabalhando com mais públicos, fazendo essa migração de uma maneira mais, vamos dizer assim, concreta, você fala, nossa, meu trabalho mudou. É o que está acontecendo com os professores, né? Eu tinha um tipo de rotina de aula e, de repente, Uhum. com a pandemia, meu trabalho mudou radicalmente. Você consegue imaginar um momento na sua carreira que você começou a falar, caramba, está mudando isso aqui? Olha, agora você falando, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu posso imaginar um momento lá que posso colocar como um marco nisso aí, né? Uhum, Nessa mudança de trajetória. Mas eu vi assim, o mercado mudando aos poucos, por exemplo, essa marca de automóveis que eu comecei, porque assim, só pedir. Então, eu fiz para chegar na marca de carros, né? Eu estava numa revista de carro, eu fiz aquele curso de foca de Estadão, né? E depois eu fui trabalhar numa revista de carro, uhum, que chamava Automóvel, que era da editora Camelot, que trouxe a Focus para o Brasil e que não existe mais essa editora, mas você chegou a trabalhar lá, né, Anderson, que eu me lembro na uhum. Forbes, mas eu estava na Automóvel e Requinte e a gente na matéria de carro, né? E assim, era pegar carro emprestado e fazer isso. E era só carrão, só podia entrar tipo Mercedes, BMW, Audi, né? Ferrari, Porsche, que era Automóvel e Requinte. Essa revista não existe mais, mas durou bastante A tempo. E palavra aí requinte é muito curiosa, enfim. rolou um convite, né? Uhum. Pois é, né? E assim, a gente ainda usava aquela coisa de botar mulher gostosa sentada no capô do carro, isso nem impensável, já era bem aquela coisa de borracharia, né? Estranho, E é era estranho. porque a gente trabalhava na Hoje em dia não borracharia, daria certo entre com aspas, certeza essa proposta. Uhum. né? Mas era engraçado porque a gente trabalhava numa borracharia, entre aspas, e eu trabalhei com um pessoal bem velho lá, sabe? O pessoal que era pessoal, a redação inteira veio da quatro rodas, e eram os caras bem rodados, sabe? O pessoal Uhum. já tinha trabalhado quatro rodas, então, isso é todo mundo, coisa de tudo. E aí na câmera, te botaram a gente na baia do lado da revista, acho que era a Querida, a revista adolescente Outros, da. nossa, não é nada a ver. Aí a Então, gente trabalhava do lado de uma oficina e, assim, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, você ficava foi fantástico. da revista e você teve um convite e aí você migrou para o mundo da assessoria, né? Aí foi sua primeira experiência como Isso. assessor. Entendi. E Sim, aí, aí né? era uma marca de carro importado, de luxo Aham. também, sueco. Foi essa experiência de Pode cuidar da falar o conta nome, da é a Volvo. Volvo. Pode, imagina. Os cases é que interessam É. para aula, são E alunos de aí, publicidade, né? não, Publicidade, RT, jornalismo. então, daí mudou tudo, porque assim, eu tive que, de repente, meus horizontes foram ampliados porque eu tinha call semanal com a Suécia, né? Meu inglês era péssimo, daí eu tive que começar a fazer aula de inglês é, particular todo dia lá eu professor de inglês e aí até ficar bom, ele levou 5 anos estudando com professor particular. Aí, mas assim, era engraçado, porque eu descobri que o pessoal lá, como o inglês não era língua nativa dos suecos, então eles também falavam super mal, dava para entender direitinho, e assim, era, e eram calls, assim, com vários países, porque eles tinham os mercados principais que eles chamavam lá, que era a Europa, Estados Unidos, Ásia, e tinha os mercados periféricos que chamavam de overseas, né? Ou além dos mais, que era Austrália, Brasil, Turquia, sei lá. Eita. Aí eles catavam tudo isso aí, eles dividiam o planeta do jeito deles. Então, a Aham. divisão do planeta deles, na tá, o Japão era outro mercado, a Ásia era E China, sei lá, Índia, mas o Japão era separado entendi. e a gente era, os Estados Unidos era separado da América, a gente era outra Tá. coisa, né? Edson, E aí tinha que fazer um call com esses caras todos. tá. Oh, desculpa. Não, não, tudo bem. É que Não, então, mas aí aí eu ia te perguntar o como é seguinte. que começou a mudar, né? Tá, então, que eu ia Então, voltar para esse foco. mesmo o pessoal da matriz cobrava, desculpa, mesmo o pessoal da matriz cobrava pra gente relacionamento com imprensa só, né? Então, assim, o Aham. lançamento do carro, que convidar quem, levar quem, né? Que jornalista que a gente vai levar para dirigir esse carro, né? Aí, só que chegou um momento que começou a mudar isso aí mesmo, porque daí começaram descobriram que precisavam falar com mulheres. No mercado, quem decidia a compra do carro
se o cara é casado, a mulher que decidia a compra. Então, Uhum. tem que tentar sair de carro, 4 rodas, automóvel quente, essas esporte e tentar entrar em outros. Aí foi ampliando não o mercado, mas a segmentação. Então, tinha que conseguir falar com Marie Claire, com Nova, com Cláudia, essas revistas femininas, Uhum. né? E aí foi ampliando desse jeito. Aí descobriram que para você vender aquele produto não era, tinha que ampliar o público, né? Não era mais para falar só com o público masculino, né? Tinha que Uhum. falar com o público feminino. Depois foi ampliando, descobriu que tem que falar com outros públicos, né? Então, tipo, aí criaram o conceito de famílias modernas, né? Então pode ser qualquer um, não é só a família. Tem pessoas que se relacionam, né? Não é a família Então, Damares, só. não Tem vários. é homem, mulher e filho. É. A família, o conceito de família moderna para eles criaram um conceito lá que era as pessoas que tinham relacionamento entre si. Por isso, ser pessoas do mesmo sexo diferente, de cor diferente, mas assim, tinha que, ou seja, naquela época ainda não tinha esse termo talvez de diversidade, mas descobriram que tinha que Uhum. mirar na diversidade para vender para todo mundo, né? Perfeito. Aí começa, acho que é aí que começou os desafios, mas assim, é, tentando te falar, acho que um ponto de quando eu percebi que tinha que falar com todos os públicos mesmo, foi quando eu já estava na FSP e a gente começou a ter que fazer plano de Isso em que comunicação, ano você não tem? Você mais lembra? Você lembra em que ano, mais ou menos? desse 2006, 2008, por aí, É, né? já Acho vai que foi chegando. até Uhum. teve uma crise mundial em 2008, né? É, Acho que uhum. acelerou essa. Aí eu acho que aí a gente tem que começar a falar com muita gente, né? Tipo, porque você tinha que tentar mesmo. Aí as redes sociais já estavam ganhando força. Uhum. Agora, quanto tempo tem o Facebook, mas em quanto tempo tem o Orkut, mas Mas eu acho que é exatamente os anos, já né? Mas, tá, pelo que você está falando, acho que já começa por aí mesmo. E Edson, eu aproveitando sei que então, desculpa, é que dá um delay, por isso que às vezes eu penso que você terminou e tu é, interrompo, desculpa. Você quer terminar? Pode terminar, que eu ia colocar uma última questão mais do momento presente antes, depois, melhor dizendo. Mas tá. pode Não, terminar o eu só te falar raciocínio. assim. Aí a gente trabalhando no Brasil, você trabalha para um país que é continental, né? Então, eu também descobri que tem essa coisa da regionalização. Então, você tem que falar com o público regional também, né? Então, você tem que falar com o cara do Nordeste, o cara do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí você vai descobrindo as peculiaridades, né? Isso aí é muito interessante. Porque, por exemplo, no Sul, no Rio Grande do Sul, eles são muito barristas. Então, só vende lá a marca que eles acham que é feito lá, né? Então, você tem que fazer uma parceria muito forte com coisas locais lá, né? Não só com o jornal Zero Hora, mas com, sei lá, o governo do estado e achar parceiros locais, né? Então, tipo, tem que ter no caso de uma marca de automóvel, você tem que ter uma forte rede de revendedores gaúchos, né? Então, Uhum, era é perfeito. interessante, né? E assim, lá é mais frio, né? Então, Sim. tinha umas diferenças lá Então, das características. conforme Você você não vai vai vender um falando, conversível lá, né? Você vai ver. É, entende? Conforme você não, vai e aí falando, lá vão no. aparecendo particularidades, né, desse mundo. E Então, aí você tem que aprender a falar com todos os com públicos. várias regiões, públicos. Perfeito. A gente descobriu que no Nordeste, por exemplo, o rádio é muito forte, então você vai falar, tem que falar com o rádio lá, né? Legal, legal. Aqui a gente quase nem. Uhum. Deixa eu Então, aproveitar então, é colocar, porque eu acho importante. que chegou, chegou nesse momento mais atual nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho, até como uma última Uhum. pergunta, estou abusando já bastante da sua paciência, desse momento, como é o trabalho hoje, como é o seu trabalho, e por consequência, como é o trabalho desse comunicador, né, que tem que fazer essa comunicação para vários públicos, que não é mais assessor de imprensa, é um assessor de comunicação, um gestor de comunicação, né? Então, e aí eu acho que você pode até pegar um pouco da sua É. experiência na Fato Relevante, que é uma empresa nova, você podia até falar um pouquinho disso para a gente. Então, como é essa empresa que você trabalha hoje, como ela se mostra nesse mercado contemporâneo da comunicação corporativa, né? Um pouquinho como é essa Uhum. rotina sua, que eu acho que é uma forma até de ilustrar tudo que você falou até agora. É. Então, a foto relevante é interessante porque a gente foi uma dissidência, pode colocar assim, da FSB, né? Tava lá há 10 anos e tinha outros diretores lá, né? E aí a gente saiu de lá e um diretor, o Alcides, me convidou para ser sócio dele lá, né? Na agência, que era uma coisa até meio colaborativa, porque a gente pode fazer o que lá
o que acontece? A FSB era uma empresa muito grande, né? Então, maior do país. Então, ela tem suas amarras, né? De uma corporação muito grande, né? E na Fator Levante a gente tem muitas parcerias com várias empresas. Então, o nosso foco é o digital lá, né? Então, a gente tem uma parceria com a Dados, com o Instituto Brasileiro de Pesquisa. A gente consegue fazer, a gente consegue customizar o serviço para o cliente, de acordo com o que ele precisa, porque a gente tem parcerias com várias outras empresas que atuam em diversas outras áreas, desde produção de vídeo, a produção de pesquisa, análise de dados, né? A gente tem ampliado muito o escopo, né? Até um cliente que eu atendo, a gente faz, aqui que interessante, tem 2 clientes que a gente faz redes sociais também, né? Só que para um, faz a rede social mesmo, sabe? Tipo assim, os posts, a gente faz o conteúdo mesmo, né? E para o outro, a gente faz só as campanhas de marketing nas redes sociais. Então a gente faz, e aí a gente faz com esse das campanhas de marketing, a gente tem uma outra empresa especializada nessa área aí, que é a Draco, né? Ela é como se o sócio da Draco fosse o nosso sócio, né? Então, se a gente tem um cliente que precisa impulsionar campanhas nas redes sociais, a gente aciona a Draco, né? Mas Se a gente vocês, precisar para outro pode cliente, a terminar. gente aciona o pessoal do vídeo. Mas vocês ainda têm cliente que E, demandam releases, produtos mais sim, tradicionais? isso não tem como escapar. A imprensa é um dos públicos, a gente tem que falar, a gente tem que falar com todos os públicos. Então, a gente tem, depende do cliente, quais são os públicos, né? Você precisa entender o negócio do cara, do cliente, para você identificar. Esse também é um trabalho nosso, porque o próprio cliente não sabe quem que é o público dele, muitas vezes, né? Com quem que Uhum. ele tem que falar. Então, a gente, como consultor de comunicação, a gente tem que falar para ele, ó, você tem que falar com esses caras aqui. Esses caras são os importantes para você falar. Então, é, é uma coisa bem meio, eu não diria complexo, mas é uma coisa, por exemplo, se você tem um negócio, eu já atendi um cliente que tinha a sede em São Paulo, mas era do setor de saneamento básico, ele tinha água e esgoto privatizado em várias cidades do interior, do centro-oeste e do nordeste, né? Então ele tinha que falar com esses públicos ali. Então era uma loucura, porque você tem que falar com o poder público desses lugares, você tem que falar Uhum. com a imprensa, você tem que falar com os seus clientes daqueles lugares, e geralmente saindo aqui do Sudeste, né? Centro-Oeste e Nordeste, é um público bem mais pobre, né? Então, as contas para aqueles caras pagarem é uma loucura. Por exemplo, se o cara atrasava a conta de água, de esgoto, né? Ele não tinha banco. Você fala com o público desbancarizado. Então, o que a gente fazia? A gente procurou um parceiro, um aplicativo que ajudava pessoas que não tinham conta em banco a pagar a conta atrasada. Porque quando você Uhum. atrasa uma conta, tem que ir na agência pagar, né? Mas o cara não tem conta em banco, né? Então, como é que faz? Aí o cara baixava aquele aplicativo e pagava a conta pelo aplicativo. Ele depositava dinheiro no aplicativo e o aplicativo que dava um jeito de pagar a conta atrasada para o cara, né? O Entendi. boleto atrasado. Então, assim, é muito complexo, assim. A É, gente, muito bem. até essa complexidade regional do Brasil, uma vez eu atendi uma marca de pneu, a Pirelli, né? E aí chegou para a gente um pedido de uma rádio no Nordeste, agora não vou lembrar se era Pernambuco ou outro lugar do Nordeste, né? Que eles tinham falado pra gente que a empresa tinha ganhado o melhor jingle, Uhum. o prêmio de melhor jingle do ano, prêmio tipo esses prêmios que tem o Top of Mind da Folha, esses Uhum. prêmios anuais, conhecimento das marcas, né? A propaganda adora. Aí Uhum. lá no Nordeste a empresa tinha ganhado o melhor jingle do ano. O melhor jingle do ano é porque toca na rádio aqui, né? Meu, quem que faz jingle ainda, né? Para tocar no rádio, né? Dá um exemplo de um jingle antigo, sei lá, Café Hum. Pilão, sei lá. Mas em Mas rádio, né? cara, ganha um prêmio de jingle no rádio, né? Aí o próprio pessoal aqui do escritório em São Paulo não estava sabendo disso aí e tive que ligar lá na regional do Nordeste. Aí eu explicava, não, que aqui o rádio é um veículo de comunicação muito forte ainda.
a gente precisa veicular a campanha em rádio, daí campanha em rádio é por jingle, né? Aí Legal. ganharam o prêmio de melhor jingle 2015, sei lá, 2016. Aí, Sensacional. E como está o trabalho de vocês neste momento, é, assim, né? Com tudo que está acontecendo da pandemia, isolamento social, esse uso constante de vídeo, dessas ferramentas de videoconferência, muda muito? Você acha que isso agrega ou dificulta? Como que está esse momento para vocês? não, a crise dificulta de qualquer forma, né? Porque assim, Uhum, todo mundo está passando por problemas. Por exemplo, você tem que todo mundo está em home office, você tem a questão do coronavírus pegando então. Porque envolve em relacionamento, né? Quer dizer, um relacionamento por tela envolve é relacionamento. diferente, né? Então, sim, sim. Então, por exemplo, tem um cliente que a gente tem que falar com o sindicato, né? Porque Legal. tem Uhum, continuam as obras e aí tem as pessoas que são os trabalhos essenciais, né? Como é que os trabalhadores dessas áreas essenciais que estão continuam trabalhando na rua, né? uhum, Como é que cuida da saúde desses caras, né? Então, tem que tomar todos os procedimentos recomendados aí pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e fornecer, né, os equipamentos de proteção, né? Você tem que fornecer máscaras, tem que ter os testes, né? Tem que comprar os testes e se a pessoa apresentar alguns sintomas, tem que testar aquele funcionário. Então, assim, são desafios novos, né? tem de forma. Assim, tem um outro cliente que teve que ajudar na área de crédito, teve que dar carência de 2 ou 3 meses para os tomadores de crédito, porque são varejistas, né? E você sabe que o varejo está sofrendo mais, então, Uhum, é, quem para o varejo, que nem esse cliente, então perfeito. resolveu dar 3 meses de carência, para pagar durante 3 meses os empréstimos, né? Porque para ajudar o cara a ter um fôlego para passar Uhum, esse momento, né? legal. É, E, mas ao mesmo tempo, assim, os clientes só para estão por favor. continuando a vida normal, inclusive contratando gente tudo online. Então, está acontecendo a seleção por videoconferência, a contratação por videoconferência, o treinamento por videoconferência. E como está todo mundo em home office, o cara vai começar a trabalhar em home office. Então, ele vai receber na casa dele o computador e todo o material que precisa para trabalhar vai receber em casa. Então, Uhum, tem essa questão. Um cliente que, como está todo mundo em home office, e teve que se adaptar muito rápido, uma coisa curiosa, o cliente autorizou as pessoas a buscarem no escritório, em horários escalonados, o computador e a cadeira, uhum. porque a cadeira do escritório é a Não, mas cadeira isso de está casa, né? acontecendo em vários Então casos você mesmo. teve. Então a cadeira virou um negócio importante. Então as Claro, pessoas foram no escritório, o computador e a cadeira. Então, perfeito. assim, E, no caso da imprensa, o assunto é monotemático. A imprensa, qualquer pauta agora é tudo relacionado ao coronavírus, né? Então, você tem que ter um exemplo desse da contratação online. Isso aí já pode virar uma pauta, né? Então, se você não tiver perfeito. as medidas de proteção aos trabalhadores nas obras, aquilo lá também interessa para é o que é assunto que interessa para a imprensa, né? Ou então como você está ajudando os vendedores, né? É outro assunto Uhum, para a imprensa. Então, assim, que a gente vende dos clientes para a imprensa, no caso, acabou virando coronavírus. E mesmo nas redes sociais, que a gente também ainda faz nas redes sociais, legal. em Facebook, Instagram dos clientes, né? É todo com esse tema aí. Então a gente fez até uma série interessante no LinkedIn dos clientes, que é o pessoal que está em home office em casa, mas está fazendo outras coisas para ajudar a pessoas a iniciar. Então, tinha um cliente que a gente conseguiu fazer uma série, porque tinha uma mãe que estava com um grupo de mães, criou uma página no Instagram para dar dicas para outras mães Legal. como lidar com os filhos, né, nessa quarentena. Uma outra fez uma coisa legal, era do RH, era psicóloga, então ela começou a atender os colaboradores dessa empresa online, né, por videoconferência, Uhum, porque as pessoas estavam em quarentena e foram muito aflitas. é Como ela era fantástico. a pessoa da psicóloga, então passou a atender as pessoas Legal. remotamente. Outra criou uma página no Instagram para ajudar a pessoa morava em Itapevi, criou uma página no Instagram para divulgar o comércio da região lá, né, para ajudar os Uhum, comerciantes a continuar vendendo. Então, assim, a página dela legal. que teve em uma semana mais de 1.000 seguidores. Assim.
Então, ela dava lá os telefones, o cardápio, o que cada mercadinho, padaria, bar estava fazendo ali de Legal. delivery na região, né? Então, assim, é, a gente teve que criar esse conteúdo. Esse conteúdo não vende para a imprensa, esse conteúdo então, Direto. interessa para a rede social, né? Então, você já tem um conteúdo que você sabe que interessa para, que pode ser, aí que também entra só a nossa expertise, né? Você sabe o que pode ser interessante para a imprensa, o que pode ser interessante para a rede social, o que você tem que falar, ou então o que você tem que falar com, sei lá, com uma autoridade, né? Você tem que saber o que você Perfeito. vai falar com esses públicos. Não é só saber quais são os públicos que Uhum. ser tratados para aquele cliente, mas o Perfeito. que o Deixa cliente eu tem que falar, aproveitar. a mensagem que ele tem que passar para cada cliente, Legal, para cada público, aproveitar. né? Entendi. Legal, não, muito legal, muito legal esse final. Acho que é bastante interessante para os nossos alunos aí, porque fica bem claro que eles precisam entender nesse momento. Uma última questão que eu queria te perguntar, para a gente já encerrar, é mais assim, a título de deixar uma mensagem. Então, você está numa empresa, né, na Pauta Relevante, em crescimento, nova e em crescimento, e Assim, a se. gente foi em um ano, a gente foi de zero cliente, né? Um ano para Uhum, 20. Nossa carteira deve ter uns 20 clientes de 20 todas clientes. um foco um pouco maior na área financeira, né? Mas Uhum. a gente tem de tudo. Legal. E aí, a minha questão, assim, uma questão bem simples, porque eu acho que é legal deixar esse recado, né? Os alunos gostam muito de ouvir profissionais do mercado, porque essas dicas que fazem diferença. O que você diria, assim, para um estudante de comunicação, publicidade, jornalismo, RP, que são áreas que Anderson, poderiam você estar. pode repetir porque deu uma cortada. Tá bom, vamos lá de Picotou novo. logo que você começou a falar. Então, vamos de novo. Eu estava pedindo que você, para a gente encerrar, deixasse um conselho. Né? Vocês estão em crescimento, eventualmente contratam pessoas, e sempre tem aquelas coisas que brilham nos currículos. O que você acha que é relevante para um jovem profissional de comunicação hoje que pensa em trabalhar com assessoria? O que ele precisa focar, assim, melhorar em termos de competência, de capacitação, até de estudo? O que você acha, que a dica que você deixaria, levando em conta esse mercado que você acabou de fazer um detalhamento bem legal para nós? Que conselho você deixaria para esses jovens que daqui a pouco vão estar aí trabalhando com você? Olha, eu acho que é fundamental saber conhecer as redes sociais, lidar com as redes sociais, com as ferramentas que você pode ter de comunicação para uma empresa né, nas redes sociais. E também, agora, como a gente está no mundo cada vez mais digital, né? Também é muito importante saber um pouco de ciência de dados e como extrair informação dessa quantidade imensa de dados que a gente tem hoje disponível, né? Então, por exemplo, você tem uma então você consegue extrair tudo que você quer de uma pessoa, de um público pela rede social, né? Então, só que como você extrai aquela quantidade imensa de informação e como é que você vai usar aquilo, né? Então, tem que Sensacional. saber. Na verdade, assim, como o escopo ampliou muito, você tem que saber falar com todos os públicos. Na verdade, você tem que saber falar com. Vai parecer bem velho, mas eu vou falar uma coisa que minha mãe falava, assim, que você saber e com mendigo, né? Um negócio assim. Tem que saber falar com todo mundo. Maravilha. Você tem que Edson, saber, obrigado. e literalmente, porque você vai falar com os cincões do Brasil, né? Aham. Você tem que saber que. Só por comentar, uma vez eu tinha um cliente que ele tinha que falar com o repórter lá de Nova York e com o repórter lá de Muzambinho, né? E era muito, É bem isso. muito triste, porque às vezes era no mesmo dia, um depois do outro, né? Então, É. aí você ligava de Nova York, ela falava, você tem um telefone daqui, porque ela já via pelo número que o telefone era de Nova York, né? Mas você está no Brasil, mas você tem um telefone aqui, né? E aí você ligava para o jornal lá da Do cidade do interior. interior, e o cara falou, muito obrigado por estar falando comigo aqui, porque é importante para a nossa comunidade falar com o senhor, né? Uhum. Ou seja, né? São vários Um públicos. depois do outro. Então você tem que saber falar com. Tem que saber usar todas as ferramentas que você tem à disposição, que hoje são várias, né? E tem que saber falar com os vários públicos. Maravilha. E é isso. Bom, é isso aí. Eu Eu só. acho que tem muita coisa. Não, Você tem que saber legal. falar muita coisa.
Tem que estar muito antenado, é isso. Excelente. Edson, eu quero te agradecer pelo depoimento, muito legal, assim, acho que mostra um pouquinho da evolução, traz para o nosso momento atual, e que seja o primeiro de vários, vamos fazer outras conversas aí, porque a riqueza da sua experiência profissional rende muitas outras conversas. Obrigado pelo depoimento, e depois te dou um feedback do que os alunos comentarem na interação quando eles assistirem esse material, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Eu vou parar aqui a Tá gravação bom. agora. Só um segundo. Tá, João, estamos à disposição. Beleza, deu certo? Beleza. Vai, Tá gravando já? Tá bom, Anderson.